Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. E antes de começar o programa de hoje, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Guilherme Machado, que cuidou tão bem do programa Aparecida Debate durante as minhas férias. Gui, seja sempre bem-vindo. Primeira terça-feira de agosto, o Aparecida Debate destaca hoje o mês vocacional, celebrado pela Igreja Católica desde 1981. Período dedicado às orações e reflexões sobre as vocações sacerdotais, familiares, religiosas e leigas. Trata-se de uma questão fundamental para a nossa Igreja, o chamado e a resposta. Somos chamados e convidados a dar sentido à própria existência, oferecendo um dom ou um serviço nessa caminhada em direção ao reino de Deus de amor e de paz. O tema escolhido para o mês vocacional deste ano é Cristo nos salva e nos envia. E o lema, quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Mas afinal, o que é a vocação e como identificar esse chamado? Quais são as vocações? O que representa a vocação para o leigo? E o que é ser vocacionado na Igreja Católica? Bem, para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje a irmã Clotilde Azevedo, da Congregação das Irmãs Apostolinas, que tem como principal missão o serviço de animação vocacional. Atualmente é diretora e presidente do Instituto de Pastoral Vocacional e assessora religiosa da Pastoral da Juventude no estado de São Paulo. Irmã, uma ótima noite para a senhora, seja bem-vinda aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite para falar de um tema tão importante como esse, a vocação. Eu é que agradeço, uma boa noite a você, uma boa noite a todos que estão em casa. É com muita alegria que estou aqui, para falar de um tema tão importante e que me é tão caro, esse tema, ao qual eu dediquei toda a minha vida e doei toda a minha vida pelas vocações. A alegria é toda nossa em recebê-lo aqui, também conosco nessa noite, o padre Geraldo Tadeu Furtado. Ele é superior provincial da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, que está presente nos 5 continentes, trabalha em vários setores, entre eles o vocacional. Hoje tem comunidades religiosas no Brasil, Argentina e Paraguai. Padre, uma ótima noite para o senhor também. Obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Um cumprimento especial à irmã Clotilde, que participa deste debate, a toda a equipe de vocacionados e vocacionadas que trabalham, que se dedicam à nossa querida TV Aparecida. Muito bem, então começando o programa de hoje, começando o mês de agosto, para a gente falar do mês vocacional, esse mês que a Igreja Católica dedica para despertar a vocação em cada um de nós, para colocar a serviço da própria igreja o seu dom e o seu serviço. Mas para a gente ficar bem didático para o pessoal que está acompanhando a gente hoje no Aparecida Debate, muito se ouve falar nessa palavra, mas vamos de um jeito simples definir o que é vocação. Eu começo pela senhora, irmã. Vocação é tão simples, a gente pode dizer que é uma relação. Vocação tradicionalmente se chama como chamado. Mas podemos traduzir melhor essa palavra como chamamento, porque vocação é algo de dinâmico, há um chamamento à existência, ele é contínuo, todo dia eu devo dizer sim à vida, todo dia eu sou convidada a viver, todo dia eu sou convidada a assumir algo de novo, então é um contínuo, constante convite a existir, a existência, a transformar a nossa vida, a minha vida, a sua vida, em todas aquelas potencialidades que Deus, nós dentro da igreja, que Deus nos deu e que nos brindou. Então, vocação é esse chamamento, é esse convite constante que Deus, que a vida nos faz a crescermos, mas não só, não apenas, mas a também nos colocar, nos doar a serviço dos irmãos, das irmãs, nessa transformação, nessa construção da vida plena, que a gente chama o reino de Deus, que começa aqui conosco também, Eduardo. Ô padre, ótima resposta aí da irmã, e aproveitando essa resposta da irmã, eu já emendo para perguntar para o senhor, Esse chamado é constante, a gente recebe esse chamado diariamente de Deus, para que a gente possa prestar esse serviço à nossa igreja e principalmente ao nosso Senhor. Agora, como é que a gente identifica, afinal, esse chamado, padre?
Olha, Eduardo, eu não tenho dúvidas e acredito que a irmã Clotilde também não tenha, de que a identificação de uma vocação, ela passa pela experiência da vida, a partir da vivência da fé, principalmente. Desta realidade da vida que confronta a pessoa a tomar uma decisão, a se mover, a ter uma ação no seu ser, no seu mais profundo, na sua vida. Por que eu estou dizendo isto? Para responder como identificar a vocação. Nós encontramos na história da salvação, no relato de muitas histórias que identificam o que é vocação, de tantos personagens bíblicos que em situações tão diversas, e aqui nós podemos enumerar estes personagens, poderíamos enumerar estes personagens bíblicos, tanto do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. Já no Primeiro Testamento, nós encontramos lá no capítulo 12 do Gênesis, a vocação de Abraão, uma bela vocação. Quando Deus, segundo o texto bíblico, chama Abraão a sair de sua terra, a ser pai de um grande povo, a ser bênção. E eu creio que esta é a grande responsabilidade de Abraão, assumir sua vocação, sair de sua terra, mas uma vocação que seja sinal de bênção. Ou seja, dizendo para nós nos dias de hoje, sermos bênçãos uns para os outros. Já no Segundo Testamento, nós encontramos a belíssima vocação de Maria Santíssima, que é chamada a ser mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E também encontramos ali a vocação dos 4 primeiros discípulos, apóstolos de Jesus, encontramos a vocação dos 72, encontramos a vocação de Mateus, o cobrador de impostos, como também a belíssima vocação do apóstolo Pedro. E, por fim, nós encontramos nos Atos dos Apóstolos a extraordinária vocação do apóstolo das gentes, o grande apóstolo Paulo, que é uma vocação que Paulo é chamado de alma de fogo, uma vez que Paulo carregava dentro dele uma motivação e, ao mesmo tempo, esta motivação que era levada para o mal se transforma numa motivação para o bem, e ele se transforma neste grande vocacionado. Por quê? Porque ele identifica a sua vocação, ele identifica o chamado de Deus. Uma ótima definição também do padre, contribuindo muito para a gente começar entendendo o que é a vocação, porque eu entendo que eu tenho a vocação, padre tem, a irmã tem, você que está em casa também tem a sua vocação, agora basta identificá-la, né? Como que a gente faz para identificar, afinal, essa vocação? Mas eu gostaria de perguntar à irmã, onde nascem as vocações, irmã, afinal? Bom, em primeiro lugar, você falou uma frase que é muito usada, né? E como o padre Geraldo Tadeu falava, essa dinamicidade, a gente percebe esse chamado, e como eu dizia antes, o chamado na vida. Você falava antes assim, eu tenho vocação. Sim, a gente pode pensar a vocação como algo que vem e que está em mim, ou que vem de fora. Mas, na realidade, como um chamado à existência, ela é algo que já nasce comigo. O ser chamado, o ser criado, já é um ato vocacional, porque o primeiro ato vocacional é a resposta à própria vida. Então, eu não só tenho vocação, eu sou vocação. Né? Então, o Papa Francisco fala, eu sou missão. Se eu sou missão, missão e vocação não se separam. Então, mais do que ter vocação, eu sou vocação. O meu viver já é um ato vocacional. Dia a dia, eu sou chamada a fazer esse discernimento contínuo desse convite que a vida, que Deus vai me fazendo. Então, nesse sentido, assim, Eduardo, eu vou vivenciando e vou conseguindo dar essa resposta que vem da realidade através das interpelações que a realidade, que o outro, que os pobres, todas as necessidades, tudo aquilo que
que existe, vai me conclamando, vai me chamando, vai me convidando a me colocar, a me doar, a me expressar naquilo que eu sou. Então, essa vocação que eu tenho, que eu sou, ela vai depois se concretizando em diversas formas de serviço, em diversas formas de expressão. E aí eu vou escolhendo caminhos também aonde eu vou me colocando e vou me situando melhor a partir dos dons que o Senhor me deu para vivenciar essa vocação. Então a gente vai falando a vocação à vida, a vocação de ser cristã e a vocação, então, específica, esse meu ser específico, no meu caso, consagrada religiosa, no caso do Padre Tadeu, consagrado como religioso, como presbítero na igreja. Então, você como cristão leigo dentro da igreja, então cada um vai encontrar o seu jeito específico de viver esse ser vocação que cada um de nós é. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Ótimo, eu gostei muito da resposta da senhora, porque define muito bem, a nossa própria vida já é uma vocação. E agora a gente coloca a serviço da nossa igreja esses dons que cada um tem, mas precisa identificá-los dentro de si mesmo. Agora, como responder a esse chamado, hein, padre? Olha, Eduardo, não tenho dúvidas que, primeiramente, para responder ao chamado de Deus, é pela fé, pela convicção de fé. Eu estou convicto de que, nestes tempos atuais, difíceis, tempos de pandemia que nós estamos vivendo, a fé deve estar como primeiro lugar na vida de todos nós. Porque pela própria fé, e eu digo fé, daquilo que parte do mais profundo de nós mesmos. Em segundo lugar, eu posso dizer que é permitir a ação de Deus na própria vida, deixar Deus agir. Quando, por exemplo, eu descobri a minha vocação, eu estava vivendo no auge da minha primeira juventude, naquele momento. A média aí dos meus 19 anos. Eu era correspondente, inclusive, do Jornal dos Lagos, lá da cidade do sul de Minas Gerais, de Alfenas. E eu trabalhava como repórter deste jornal. E eu jamais esquecerei, num dia em que eu estava passando por um período de grandes interrogações na minha mente, tentando responder a este chamado de Deus, ou seja, o que Deus quer de mim. Então, era aquela inquietação da busca que nós encontramos em Santo Agostinho. Era exatamente a busca do verdadeiro amor. A busca do verdadeiro amor. Então, encontrar aquele Deus, em Santo Agostinho nós lemos e conhecemos, encontrar aquele Deus que estava fora dele mesmo. E Agostinho descobre que Deus estava no mais profundo dele mesmo, pela graça da fé. Então, voltando à experiência da minha resposta à vocação, eu recordo vivamente como se fosse hoje. Eu estava nesta inquietação da busca, segundo Agostinho, né? E eu entrei na igreja. O entrar na igreja faz muito bem, porque é encontrar com o próprio Cristo Jesus no sacrário. E foi quando eu disse: Senhor, fazei de mim o que quiseres. Eu nem sabia que tinha um grande autor, um grande espiritualista, que já mencionava esta oração. E naquele momento, nem eu sabia o que eu estava dizendo. Senhor, fazei de mim o que quiseres. É buscar a resposta ao chamado de Deus, ou seja, entregar-se totalmente na palma da mão de Deus. E é ali que está a resposta ao chamado de Deus. Então, que eu disse no começo, fé convicta, entrega total. 2 elementos fundamentais para responder ao chamado de Deus. E assim sendo, eu entrei no seminário, na congregação dos rogacionistas, e vivo intensamente a resposta deste chamado. Sou muito feliz na minha vida religiosa, no meu ministério sacerdotal.
A gente está caminhando para o final do primeiro bloco. Olha só como é que voa, viu, irmã e padre? A discussão quando a gente fala de temas bons como esse, que é a vocação e esse mês vocacional que está proporcionando à Igreja Católica fazer orações, principalmente para chamar novos vocacionados, mas também refletir sobre esse assunto. É o que a gente está fazendo aqui no Aparecida Debate. Mas rapidinho eu gostaria de perguntar só para a irmã, para a gente fechar esse bloco, irmã, a questão aí. A gente precisa se colocar à disposição, né? Para entender esse chamado, porque ele vem de várias formas, não é, irmã? Exatamente. Eu tenho que estar, né? O padre Geraldo Tadeu colocava o exemplo dele, né? Então, ali naquele serviço, naquele lugar, sentiu esse apelo de Deus que veio pela realidade, pela mediação do trabalho dele. Eu, na minha experiência pessoal, senti esse chamado de Deus através do testemunho das religiosas que tinham dentro da minha comunidade, onde eu vi mulheres realizadas, mulheres comprometidas com o povo, e despertou em mim o desejo de dizer, puxa vida, eu posso ser como elas, casar não é o único caminho possível. Então, as mediações do chamado de Deus são muitas, né? Uma pessoa pode sentir como eu através do testemunho de uma outra pessoa, pode vir, já vi o caso de alguém que percebeu a vocação, sentiu esse chamado mais específico para um compromisso com o outro, vendo uma realidade muito desafiadora, muito difícil, que ninguém fazia nada disso, mas por que eu não sou, Deus, posso estar aqui nesse trabalho, nessa forma? Né? Hoje de manhã, conversando com as minhas irmãs, a gente falava um pouquinho de Thomas Merton, né? Que passando por uma igreja, então de repente ele entra e descobre essa dimensão de uma espiritualidade. O mais importante no descobrir é perceber Jesus como, nós estamos no mês vocacional, Cristo que nos salva, Cristo que dialoga conosco, e descobrindo esse rosto de Cristo, que vai se tornando amigo, vai se tornando próximo. Nesse outra pessoa que eu encontro, na mediação desse testemunho que eu encontro, eu descubro também a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Filho, que me leva à Trindade, que me leva a sair de mim e descobrir que eu sou chamada a algo mais, a transcender de mim mesma. Então, nesse sentido, nesse aspecto, tudo é mediação de chamado. Tudo pode ser chamado. Até, uma vez brincando, um padre me disse, sabe por que eu fui ser padre? Porque o testemunho do meu parco era tão ruim, que eu pensei, eu vou lá e vou fazer diferente dele. Então, até aquilo que a gente acha que é ruim, também chama, porque tudo é mediação de Deus. Tem que saber compreender, né, irmã? Mas é interessante, a gente vai finalizando esse primeiro bloco, mas fica aqui claro, né? A nossa própria vida é uma vocação, temos dons, basta colocá-los a serviço da nossa igreja e atender a esse chamado de Deus. Por que as vocações são tão fundamentais assim para a igreja, a gente que está vivendo esse mês vocacional, padre? Olha, Eduardo, não temos dúvidas também que, porque cada vocação, desde o batismo, ela deve se colocar a serviço da igreja, e também através dos vários serviços e ministérios. Por que eu estou dizendo isso? Porque os próprios documentos da igreja já nos dizem isso. O próprio Concílio Vaticano II, na sua Constituição Dogmática Lumen Gentium, retoma uma ideia patrística da igreja, justamente para dizer que a igreja, ela é povo congregado na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Trindade, segundo a Lumen Gentium 4. E a própria Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, ela vai lembrar justamente o que eu disse logo no início, que todos os batizados têm dignidade, têm liberdade e formam, então, esta comunidade dos filhos e filhas de Deus, e eles são, então, os templos vivos do Espírito Santo, segundo o texto do Vaticano II. E é por este motivo, justamente por este motivo, que todas as vocações, desde o batismo, inclusive as vocações específicas, nós estamos justamente no mês de agosto,
falamos das várias vocações, daquelas vocações que são específicas, os ministros ordenados, a vocação à vida religiosa consagrada e as demais vocações específicas. E assim sendo, elas são fundamentais para a igreja, conforme a indagação. Então, o próprio Concílio Vaticano II, retomando o concílio e retomando a Lumen Gentium, vai dizer que todo o povo de Deus, por causa do sacerdócio comum dos fiéis, que é justamente o batismo, todo o povo de Deus é chamado à participação, a uma vida santa. Segundo a própria Constituição Dogmática Lumen Gentium, seu capítulo 5, que é belíssimo, que fala da vocação universal à santidade, diz que ser santo é uma vocação de todos os batizados. Então, por isso, a pergunta as vocações são fundamentais para a igreja. Primeiramente, todos os batizados e batizadas chamados à vocação à santidade. E aqueles que respondem a este chamado, a este chamado através de uma vocação específica. No meu caso, ministro ordenado, padre, presbítero da igreja. No caso da irmã Clotilde, vocação religiosa consagrada à igreja. Eu também sou religioso, além de ministro ordenado. Primeiramente, religioso consagrado rogacionista. Em segundo, fui ordenado presbítero, que é uma vocação específica. Afinal, né, padre e irmã, o propósito da nossa vida é justamente esse, né? É esse caminhar do humano para o divino. E a gente faz isso através da santidade, através das nossas vocações. Eu falava logo no começo, na abertura do Aparecida Debate de hoje, que está destacando o mês vocacional celebrado pela Igreja Católica agora em agosto, sobre as diferentes vocações. Citei ali as vocações sacerdotais, familiares, religiosas e leigas. Vou pedir para a senhora, irmã, então definir melhor quais são essas diferentes vocações para a igreja. Na forma específica, né? Como o padre Geraldo Tadeu também já falava antes, por que elas são fundamentais e importantes, as várias vocações que existem na igreja especificamente são, eu costumo dizer assim, eles são todos caminhos, né, para viver um único amor. São formas diferentes, caminhos diferentes que Deus encontrou para viver o único amor, que o único amor é esse, justamente aquilo que já foi dito antes, esse amor ao Senhor nesse caminho de santidade que nós vivenciamos. Para viver isso, o amor é sempre criativo. Deus criou estradas diferentes, porque nós não somos iguais, nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas únicas, com dons e características únicos. Essa é a nossa beleza, a nossa unicidade. Às vezes a gente luta para fazer as coisas iguais aos outros, enquanto que a nossa beleza está na nossa diferença, está naquilo que nos faz próprios. E por isso, o nosso jeito específico de viver a vocação vai ter caminhos diferentes. Existe o caminho, como já dizia o padre Tadeu, dentro da igreja, da vocação laical, a vocação do cristão leigo e leiga. Uma frase importante, talvez, para poder falar isso, os diferentes caminhos. Santo Agostinho tem uma frase muito linda. Ele dizia assim, convosco sou cristão, para vós sou bispo. Quer dizer, ele ressalta que o mais importante que tem na igreja, a vocação maior, é a vocação de ser cristã. As demais vocações são caminhos diferentes de servir, de viver. Por isso, convosco sou cristão, sou um batizado, para vós sou bispo, exerço esse ministério, exerço esse serviço. Então, convosco eu sou religiosa dentro da vida consagrada, né? Eu sou cristã, mas para vós sou uma religiosa, vivenciando como religiosa dentro da vida consagrada, que existe um dinamismo muito grande. Existem a vida religiosa, a vida monástica, os institutos seculares, os eremitas, existem várias formas de vivenciar a vida consagrada. Eu costumo dizer que ele é um grande guarda-chuva, onde cabe bastante caminhos ali. Depois o ministério ordenado, onde vai ter a forma do presbítero, vai ter a forma do bispo e vai ter o caminho do diaconato permanente, que é uma das vocações que mais crescem aqui na Igreja do Brasil, do diácono permanente, homens casados que vivem o diaconato, né, permanente. Depois tem a vocação laical, que também é um grande guarda-chuva,
né, dentro da vocação do cristão leigo, daquele que sente de ser cristão dentro da igreja, vai ser casado, vivenciando no matrimônio. Alguns vão viver o seu cristão leigo, leiga, no mundo como solteira, como opção de ser solteira, não como um solteirão, né? Nem como uma solteirona, mas uma pessoa adulta que acaba fazendo essa opção de viver a sua forma solteira como uma consagração a Deus. Também, muitas pessoas às vezes se encontram viúvas e vão viver isso, é uma das vocações mais antigas que a gente tem na igreja, vai dizer das virgens, né? Lá no caso que tinha as virgens e as viúvas, aquelas que consagravam a sua viuvez, né, ao Senhor e viviam ao serviço do Senhor. Então, também existem pessoas que vivenciam, dentro da vocação laical, a sua viuvez como vocação. Então, são diferentes caminhos como vocações específicas. E depois, a vocação também, todas elas são missionárias, porque ser missionário é uma dimensão constitutiva da vocação. Vocação e missão não se separam. Mas existem pessoas que sentem a missionariedade como o seu jeito específico de servir. Então, a gente vai dizer que especificamente assume a vocação missionária para poder lembrar a todos dessa missionariedade a qual todos nós, como cristãos e cristãs, somos chamadas a viver na igreja. E aproveitando... Então, Aproveitando que a senhora está dizendo, né? A gente viu aí que tem várias formas de vocações e também tem várias formas da gente prestar o nosso serviço à igreja. Precisa, repito, se colocar à disposição desse chamado de Deus. A irmã definiu muito bem quais são essas diferentes vocações para a igreja, que a igreja está trabalhando agora nesse mês específico de agosto, durante o mês vocacional. Gostaria de perguntar agora ao padre Geraldo Tadeu, qual que é o papel dessas vocações, padre, no anúncio do Evangelho? Olha, são muitos, não tenho dúvidas, e a igreja tem lugar para todo mundo. E nós podemos chamar este papel das vocações de serviços e ministérios. São muitos os serviços, são vários os ministérios. É um tema que tanto a irmã Clotilde como eu conhecemos bem, porque foram debatidos nos 4 congressos vocacionais do Brasil, em 1999, em 2005, depois em 2010 e depois em 2019. Também dos 2 anos vocacionais do Brasil, de 1983 e também em 2003, quando também teve aquele tema que o batismo ela é fonte de todas as vocações. Então, o papel das vocações no anúncio do Evangelho é um papel fundamental, não pode faltar. Imagine uma igreja sem povo, imagine uma comunidade paroquial sem lideranças, imagine, então, uma diocese em que os serviços não funcionam porque não tem pessoas disponíveis para este trabalho. Entretanto, o anúncio do Evangelho cabe a todos os batizados. Tem aqueles que têm aquela função de liderança, de coordenação, como, por exemplo, o próprio pároco de uma paróquia, o próprio Conselho de Pastoral Paroquial, ou o CAEP, Conselho Administrativo Econômico. Mas não é porque são lideranças que são mais importantes do que o sacristão que cuida da igreja, ou aquela senhora do apostolado da oração que reza incansavelmente na primeira sexta-feira do mês, ou aquele grupo que reza pelas vocações. Todos os serviços, todos os ministérios têm papel fundamental na igreja. Assim sendo, a ação evangelizadora da igreja no Brasil é bem definida no seu objetivo, e nós bem sabemos. O objetivo geral da ação evangelizadora da igreja no Brasil, estipulado pela conferência, pela CNBB, diz que, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, veja só, testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. É este o papel das vocações da igreja dentro destes vários serviços e ministérios, sem dúvida. Repito para concluir, na igreja tem lugar para todo mundo, e é muito rica
a variedade dos dons e carismas. Pensemos nesta palavra do grande apóstolo Paulo. E a igreja anda precisando de mais servidores ainda, né? Eu quero aproveitar e perguntar para a irmã Clotilde agora o seguinte: cada um de nós, ficou claro, nós temos as nossas vocações, às vezes a gente ainda não fez despertar essa vocação dentro de nós e não conseguimos identificá-las. Mas todos nós, cada um com a sua vocação, também anunciamos o Evangelho, seja, né, irmã, por palavras ou atitudes, e às vezes sem saber que estamos fazendo isso, irmã. Exatamente, né? Porque a nossa vivência, o nosso ser, né? Paulo já dizia, né? Esse caminho do cristão deveria ser um contínuo caminho de cristificação, de identificação com Jesus, a ponto que não seja mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, tudo em mim se torna um anúncio de Cristo. Quando a gente ama uma pessoa, vamos dar um exemplo bem simples. Quando a gente ama uma pessoa, o pai, vou pegar o exemplo de uma mãe, né? Por exemplo, que adota uma criança. De repente, eu conheci uma mulher que adotou uma menina e depois as pessoas olhavam para ela: nossa, sua filha parece tanto com você, mas o amor que existia, a união era tanta entre as duas que elas se tornaram parecidas, semelhantes, mesmo não sendo do mesmo sangue. Assim também é conosco que somos cristãos. A nossa união com Jesus, a nossa união com a proposta dele deveria ser de tal forma, que tudo que eu faço já seja uma expressão e eu me torne esse grande anúncio da Boa Nova. Eu me torne presença de Boa Nova aonde eu estou, como o padre Geraldo Tadeu dizia. Na igreja, não dá para ficar desempregado. No caminho de Jesus não tem desemprego e não tem também aposentadoria. Você pode, talvez, deixar aquela função, mas o ser cristão, o lugar de servir, a vivência do Evangelho, é até a hora da nossa morte. A gente está vivenciando isso, a gente está testemunhando, a gente está transmitindo isso. Como é lindo. Eu gosto muito de olhar a imagem, às vezes, quando tem das beatificações, das canonizações, me chama muita atenção. Às vezes coloco uma foto, parece que o olhar daquela pessoa vai sair da foto. Parece que está vivo. Era tão intenso esse amor que ela vivenciava, que isso transmite. Quando a gente encontra uma pessoa que ama, que realmente é feliz, que se identificou, que apesar de todas as dificuldades que ela encontra na vida, porque não é fácil, a gente fala assim, parece tudo bonitinho, tudo certinho, mas vivenciar uma vocação, responder a esse amor de Deus, implica renúncias, implica sacrifícios, implica deixar coisas de lado, para encontrar outras coisas, o bem maior, o belo, o bom, o bonito, o bem supremo que é o Deus, o amor maior que é Deus. Então, muitas vezes não é tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo empacotadinho. Às vezes o pacote está meio amassado, mas mesmo amassado, se é feliz, se é realizado e se transmite isso com os olhos. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa desempregada, porque eu encontrei eu tenho meu sentido, eu encontrei meu lugar no mundo e encontrei meu sentido maior na existência em Deus. E esse é o caminho de santidade, esse é o caminho da vocação que nos é proposto. O tema é Cristo nos salva e nos envia. É se descobrir realmente abraçado por Deus, abraçado pela Trindade, e esse abraço desse amor nos impele a ir além de nós mesmos. Muito boa resposta, até me lembrei de uma experiência própria, viu, irmã? Concordo com a senhora, viu? Ser pai também é uma vocação, ser mãe é uma vocação. Eu que tenho a minha filha, não biológica, mas criei desde os 6 meses de idade, e olha a senhora que tem muita gente que me para junto com ela, a Cláudia, e fala assim: como a Cláudia é parecida com você, não só fisicamente, mas no jeito, no comportamento, na personalidade. É justamente isso mesmo, é atender a esse chamado de Deus. Deus me chamou para que eu aprendesse a ser pai e hoje eu dou um grande valor para a paternidade e acho que é uma das vocações que eu tenho mais assim, bonitas na minha vida. Mas fez despertar isso em mim também. Muito obrigado, viu, irmã? Eu é que fico feliz e você lembrou um tema, se você me permite, muito importante. Muitas vezes se confunde a capacidade de ser, desculpa o termo, reprodutor, com o ser pai, com o ser mãe.
Porque ser pai, ser mãe é vocação, gente. É também um chamado. Discernam, porque eu posso casar, mas eu não tenho vocação de ser mãe, eu não tenho vocação de ser pai, porque isso também é um chamado de Deus. A capacidade de gerar vida, eu posso não ter nascido com ela no meu ventre, eu posso não ter limites, mas a capacidade de gerar vida no coração, isso é um chamado que a gente responde. Então, a paternidade nós temos de exercê-la, a maternidade nós temos de exercê-la no caminho que nós estamos. Então, você discipna, né? É muito mais do que simplesmente colocar um ser no mundo. E é exatamente... É isso aí. Parabéns para você, viu? Muito obrigado, irmã. E é exatamente isso, a gente fazer da nossa vocação, oferecer o amor, que é o que Cristo espera de todos nós. A gente estava falando agora há pouco, no final do último bloco, sobre a paternidade, que também é uma vocação. E o meu diretor, o Rafael, que é um exemplar papai, lembrou, próximo domingo é Dia dos Pais, né, padre? Então a gente aproveita aqui o Aparecida Debate, irmã, para parabenizar, dar um beijo no coração de cada papai aí espalhado por todo esse Brasil, que acompanha, inclusive, está sempre ligadinho aqui no canal de Nossa Senhora. Um abraço a todos os pais, então, né? Aqueles que estão aqui e aqueles que já estão com Deus. Que todos os papais sejam abençoados nessa sua missão, que possam aproveitar ao máximo, dando amor aos seus filhos, fazendo valer essa vocação, esse chamado que receberam de Deus. Eu falo como pai de 3 lindos filhos. Voltando aqui para o mês vocacional, eu gostaria agora de entrar na questão da vocação do leigo. Para muita gente que está acompanhando hoje o Aparecida Debate, a gente descreveu aí, definiu o que é a vocação, como identificar esse chamado, como identificar os seus dons para que você possa prestar também, do seu jeito, esse serviço para a igreja. Agora eu gostaria de falar então, começando pelo padre Geraldo Tadeu, sobre a vocação do leigo. É tão importante, padre, quanto a vocação religiosa? Com certeza, Eduardo, eu digo sim, sim, sim. Como eu tenho dito desde o início deste nosso bonito debate pela TV Aparecida, eu disse logo no início, a irmã Clotilde também está sempre reafirmando, que é pelo batismo que somos todos vocacionados. E o que diferencia a nossa vocação, por exemplo, como consagrados à vida religiosa, é a profissão dos conselhos evangélicos, dos votos da pobreza, da castidade e da obediência, no caso meu, dos rogacionistas, o 4º voto do rogate, que é a oração pelas vocações. Por outro lado, antes, como disse muito bem a irmã Clotilde, antes de ser padre, antes de ser um religioso, uma religiosa, nós somos cristãos. E pelo batismo, nós nos igualamos no nosso sacerdócio. E, por outro lado, para reafirmar a importância da vocação do leigo na igreja, os próprios documentos do magistério da igreja, o próprio Concílio Vaticano II vem confirmar esta dignidade. Vamos colocar dignidade e importância da vocação laical. E temos aí inúmeras iniciativas e muitos documentos que tratam a respeito desta importante e necessária vocação para a igreja, que é a vocação dos cristãos leigos e leigas. Se não fosse, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, se não fosse a vocação matrimonial dos meus pais, eu não seria padre. Então, a vocação laical, a partir da vocação do matrimônio, a vocação da família, e assim sendo, eu como vocacionado, a minha vocação ao sacerdócio presbiteral, que eu vivo hoje, se não fosse, por exemplo, a vocação da minha catequista, a vocação daquele antigo sacristão da igreja, e lembro aqui de saudosa memória, o senhor Geraldo Baldo, lá da minha terra natal, que cuidava de tudo na igreja, e que foi até a minha mãe e disse, olha, vamos chamar o Geraldo Tadeu para ser coroinha, ele tem vocação para ser coroinha. E ali, é na vocação do coroinha
que se descobre a vocação ao matrimônio, a vocação à vida religiosa, a vocação ao sacerdócio, ou seja, é no discernimento, por exemplo, daquela catequista, que também me despertou a vocação de ser catequista. Aí, meus irmãos da TV Aparecida, os telespectadores que tanto assistem à TV Aparecida, todos os cristãos, leigos e leigas, têm a sua importância na igreja. E ai dos cristãos leigos se não tivessem esta vocação para o sacerdócio matrimonial. Há poucos dias fiz uma live com a Diocese de Guaxupé sobre a Semana Nacional da Família, que daqui a uns dias começa, e eu dizia que o casal, que na família tem aqueles que exercem a função do sacerdócio matrimonial. Olha que bonito que é esta expressão. O casal é o presidente da mesa, onde se partilha, onde acontece o diálogo entre pais e filhos. E eles são aqueles que coordenam, eles são os sacerdotes por excelência, pelo batismo, o casal, a vocação ao matrimônio. Sacerdotes por excelência e, repito, sacerdócio matrimonial. Que beleza desta expressão. Guardemos no coração. De fato, padre, agora me surgiu aqui para eu já perguntar para a irmã, e de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, irmã, gostaria de perguntar para a senhora, no matrimônio também se faz os votos como se fossem os votos religiosos, não é? Sim, porque, de certa forma, a vivência, nós vivenciamos a castidade dentro da vida religiosa, mas os votos também, de certa forma, eles são vivenciados pela opção na fidelidade que deve haver dentro do casamento. Há uma castidade, né? Porque muitas vezes se confunde vou chamar de votos, mas muitas vezes se confunde com simplesmente a relação sexual, não. Mas a castidade ali é no todo, é no global, é no respeito do outro, é na valorização do seu corpo, do corpo do outro, respeitar o outro. Essa pobreza, no sentido assim, vamos dizer, de você ter as coisas, porque ter as coisas não é ruim, mas você ter as coisas na medida que isso também não falte ao outro. Isso é quando já Oséias dizia, já havia na patrística também aqueles que denunciavam, aquilo que te sobra na mesa e falta ao teu irmão, isso é que é pecado. Então, quando o que me sobra, quando aquilo que está mais, então eu não estou vivenciando, mas quando isso deve ser para todos, né? Então, há uma vivência também dentro da vida matrimonial, dos compromissos evangélicos de uma forma diferenciada dentro da relação do matrimônio. Mas falando também da vocação do cristão leigo, muitas vezes não se sabe que na igreja existe a Conferência Nacional dos Leigos do Brasil, organizada, estruturada, que a gente chama CNLB, né? Ele está estruturado a nível de Brasil. Cada diocese tem ali também, procure, que você que é cristão leigo, leiga na igreja, procure saber lá na sua diocese. Existe a comissão dos leigos e leigas da sua diocese constituída, né? Então, existe também uma estruturação, uma proposta de caminhada, de organização. Foi celebrado o ano do laicato, a Conferência Nacional dos Leigos e Leigas do Brasil organizou o ano do laicato, foi muito bonito. Então a gente percebe que existe um movimento sem os cristãos leigos na igreja, essa é a vocação mais assumida por todos, né? Então nós não... O que seria da igreja também, se nós, como dizia o padre Geraldo Tadeu, né? Se não tivéssemos. Então, a gente tem que conhecer também, convido os cristãos leigos e leigas a conhecer também as estruturas, o que faz o CNLB no Brasil, os compromissos que eles estão levando para frente, compromissos proféticos também que eles estão levando em frente, dentro das comunidades, dentro das dioceses. E essa vivência evangélica é para todo cristão. Né? Dentro da vida religiosa, eu vou vivenciar isso aqui dentro da comunidade,
os meus votos, vou vivenciar aqui na comunidade, eu faço votos de abrir mão de ter o meu dinheiro no meu nome, de ter as coisas, mas é muito além disso, porque eu posso não ter nada no meu nome e não ser pobre nem um pouquinho, porque, de repente, essa caneta aqui é minha, ninguém pega, ninguém tasca, isso não é pobreza, né? Quando eu consigo me desprender também das coisas. Então, isso é um convite diário, é uma conversão contínua que o Senhor nos convida para que nós possamos nos assemelhar cada vez mais a Ele. Me enrolei um pouquinho, eu acho, mas acho que respondi. Olha, irmã, e assim aqui na Aparecida Debate, a gente está lançando também, contribuindo, lançando essa sementinha para que quem está em casa possa, durante esse mês de agosto, que é a proposta da Igreja Católica, refletir também sobre esse mês vocacional, para que você possa ir de casa também conseguir identificar a sua vocação e prestar o seu serviço, não só à igreja, prestar o seu serviço a Deus, atender a esse chamado, porque olha, a igreja está precisando muito de você, você não tem nem ideia. Agora a gente vai finalizando esse programa, durante esse mês de agosto você pode procurar aí a sua comunidade para rezar pelos vocacionados e também para refletir, debater em grupo mais esse assunto que é tão importante, não só para a igreja, mas para toda a sociedade. Eu gostaria de concluir perguntando o seguinte, primeiro para o padre, depois eu pergunto para a irmã. Vamos combinar assim? Então, padre, como se colocar a serviço da igreja, padre? Existem muitas formas, Eduardo, muitas maneiras de se colocar a serviço da igreja na alegria, atendendo o grande apelo do nosso querido Papa Francisco. Sempre na alegria, na disponibilidade. Agora, vai depender muito desta disponibilidade, da nossa abertura, da nossa humildade, de aceitar o diferente, de acolher o diferente, de estar aberto para este serviço. Cada vocacionado, cada vocacionada, a partir do seu batismo, já se coloca a serviço da igreja. Conforme a irmã Clotilde mencionou há pouco, desta importância da vocação laical, dos vários serviços que são feitos na igreja e pela igreja, através também de suas lideranças, é se colocar a serviço da igreja, mas principalmente tendo o cuidado de se livrar da síndrome do pavonismo, que é um grande perigo que atinge a igreja. Por exemplo, o perigo do poder, do domínio, das insídias do demônio que muitas vezes divide as nossas comunidades, divide as nossas lideranças. Eu já dei assessoria por todo o Brasil, sempre a gente conhece muitas paróquias, em tantas dioceses, em tantos lugares, em que existe essa bobagem da disputa pelo poder, da briga por causa da chave da igreja ou do padre, e assim sendo, é tão triste isto, enquanto que, quando nós temos lideranças alegres, lideranças que carregam com elas o senso, o sentido deste serviço, que é na igreja e para a igreja, estes interesses mesquinhos desaparecem. E o que aparece? Aparece Jesus Cristo. Aparece a ação evangelizadora da igreja. E isto que é fundamental. Aparecer Jesus Cristo e desaparecer aquele ou aquela que está a serviço. Portanto, no Deus nos livre destes desejos pecaminosos, da síndrome deste... Eu comentei sobre a síndrome do pavonismo, são aquelas pessoas que às vezes querem estar até no lugar do padre, ou o padre às vezes quer ocupar o lugar, quer ser tudo dentro da igreja e não dá espaço para as lideranças em seus vários serviços. Então, termino dizendo assim, no serviço à igreja, é Deus quem nos conduz. É Deus quem nos guia, na alegria do fazer o bem, do querer o bem uns dos outros. Por que eu estou dizendo isto? Porque nós estamos em tempos de pandemia, em que as pessoas estão com o nervo à flor da pele, em que as pessoas estão presas nas suas casas ainda, lamentavelmente, por um vírus, e, portanto, vai faltando a paciência, até mesmo dentro de casa.
a questão da inter-relação humana. E isto reflete na igreja. Vocês vão de concordar comigo. Muitas vezes se transfere para a igreja aquilo que se vive na família, aquilo que se vive em casa ou no trabalho. Então a igreja não é lugar para disputas, a igreja é lugar para a alegria, é lugar para o serviço, e como nós já dissemos anteriormente, na igreja tem lugar para todos. E vamos, assim que for possível, retornar às nossas igrejas cheios da alegria e do serviço. Exatamente, alegria. A maior recompensa para quem serve a igreja é exatamente o sorriso do outro que você serviu através de Deus e o amor pleno do nosso Pai. Irmã, para a gente concluir então a Aparecida Debate de hoje, como se colocar a serviço da igreja, irmã? O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, tem uma expressão que eu acho muito bonita. Ele fala assim: ninguém vive sem rostos concretos para amar. Então, encontrando esses rostos a quem eu sou chamada a amar. E na Cristo Vivit, ele diz: não viva a vida da janela, não seja um carro estacionado, não fique em cima do sofá, não gaste a sua juventude chorando, mas, pelo contrário, jogue a sua vida por grandes ideais, coloque-se, arrisque-se, não tenha medo. Jesus Cristo é esse grande ideal. Então, e descubra tantos rostos que estão aí diante de ti. Não importa que rostos que são rostos que são a expressão de Deus para nós. E que Deus nos convida a amar, a abraçar, a integrar e a servir. Então, não viva a vida da janela, não seja um carro estacionado, parado, quebrado, não fique aí, mas realmente se perceba, descubra que você é chamado a muito mais. Arrisque a sua vida por essa grande beleza que se chama Evangelho. E nisso você encontra esse caminho de alegria e caminho de felicidade, de compromisso concreto com o projeto do Reino de Deus, que é vida para todos e a fraternidade universal. E é com essa bela mensagem da irmã que a gente encerra o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre o mês vocacional celebrado pela Igreja Católica desde 1981. Período dedicado a orações e reflexões sobre as vocações sacerdotais, familiares, religiosas e leigas. Trata-se de uma questão fundamental para a nossa igreja, o chamado e a resposta, como a gente viu aqui. Somos chamados e convidados a dar sentido à própria existência, oferecendo um dom ou um serviço nessa caminhada em direção ao reino de Deus de amor e de paz. O tema escolhido para o mês vocacional deste ano é Cristo nos salva e nos envia, e o lema: quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Contamos com a participação via internet da irmã Clotilde Azevedo, da Congregação das Irmãs Apostolinas, que tem como principal missão o serviço de animação vocacional. Atualmente é diretora-presidente do Instituto de Pastoral Vocacional e assessora religiosa da Pastoral da Juventude no estado de São Paulo. Agradeço muito a participação da senhora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Também conosco o padre Geraldo Tadeu Furtado, superior provincial da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, presente nos 5 continentes, trabalha em vários setores, entre eles o vocacional. Hoje tem comunidades religiosas no Brasil, Argentina e Paraguai. Gostaria também de agradecer a sua presença aqui no Aparecida Debate.